que não desampara os seus. Deus ainda continua, aleluia, firmado, e Deus continua com as mãos estendidas. Ele disse: toda a descendência de Abraão, aleluia, eu colocarei as mãos e abençoarei. E nós vemos a palavra de Deus, que Abraão, aleluia, um homem segundo, aleluia, o coração de Deus. Nós vemos que Abraão amava Deus de todo o seu coração. Obediente era Abraão, homem reto, sincero e obediente a Deus. E diz a palavra de Deus que Abraão fazia a obra de Deus. E diz a palavra de Deus que a sua esposa Sara, ela era estéril e não poderia conceber, aleluia, um filho. Mas disse Deus, aleluia, uma certa vez, depois de uma grande batalha, no capítulo 15, aleluia, do livro de Gênesis, disse que Abraão vence uma grande batalha com apenas 318 homens. Ele ganha uma batalha, aleluia, ele guerreou contra 4 reis e os seus exércitos. E diz a palavra de Deus que ele vence. E aleluia, ele chega ao ponto, aleluia, de um cansaço extremo. Mas diz a palavra de Deus que ele olha para o céu. Eu disse: Senhor, eu estou cansado, eu estou afadigado, aleluia, e eu não sei o que vai ser da minha vida daqui mais uns dias. Eu, aleluia, só tenho um escravo. Daqui a pouco vem nascendo, aleluia, escravo mais próximo é quem vai herdar, aleluia, toda a minha fazenda, é quem vai herdar, aleluia, toda a minha herança, aleluia. Eu não tenho descendência, eu não tenho filhos, e também como eu posso fazer daqui mais uns dias? Eu disse: filho, não temas. Olha aí que Deus é maravilhoso. Coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. Deus, ele não é injusto. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem olhado para a tua batalha, para a tua dificuldade, para a tua luta. Deus, ele tem estendido as mãos e tem, aleluia, te abençoado, porque ele é o próprio Consolador. Diz que ele veio afadigado, ele estava cansado, ele, aleluia, reclama, e Deus disse: ei, não reclame, aleluia, eu estou contigo, não tema, aleluia, te darei um filho, e esse filho, aleluia, herdarás, e ele serás a tua descendência, e toda a nação te acompanhará. Diz a palavra de Deus que assim ele recebeu. Deus ainda anuncia mais a ele, diz: Abraão, para que tu saiba que eu sou Deus, e para que tu saiba que a promessa é verdadeira, aleluia. Tu olha para o deserto, olha, aleluia, para a areia da praia. Se tu puder contar, aleluia, a areia da praia, assim serás a tua descendência. Ei, olha, vem cá, eu quero ter um particular com você. Ei, Deus ama tanto os seus escolhidos que ele chama para ter um particular. Aleluia, ele ama tanto que ele não considera como um servo, mas considera como um filho. Diga: filho, aleluia, não sei, aleluia, o que está passando, aleluia, pela tua mente ao momento, mas se você falar, se você clamar, certamente eu ouvirei e responder-te-eis coisas grandes, coisas, aleluia, que tu não sabes, anunciar-te-ei coisas maravilhosas. Sai aqui, vem cá, quero falar para ti algo especial. Ei, olha para o céu. Eu disse que Abraão sai da sua tenda e olha para o céu. Ele disse: olha e conta as estrelas. Provavelmente Abraão pode até ter contado as estrelas, aleluia, por alguns momentos, mas ele disse: Senhor, não tem como eu dar continuidade para contar as estrelas, porque são muitas as estrelas. Ele disse: pois então é a minha promessa para com a tua vida. Eu te escolhi e eu te abençoarei, e eu colocarei em tua vida uma grande descendência que, aleluia, nem as estrelas serás comparada à descendência que colocarei nas tuas mãos. É por isso que eu tenho fé, e é por isso que eu não estou desanimado, é por isso que eu não vou desistir, é por isso, aleluia, que eu vou continuar. Eu sigo ao Deus verdadeiro.
verdadeiro, eu sirvo a um Deus fiel, eu sirvo a um Deus que não tem desamparado, eu sirvo a Ele que tem olhado para mim e para você, dia e noite sem cansar, e tem nos guiado pelo caminho da retidão. Ele disse: não temas, confie somente, a promessa está de pé, a promessa ainda, aleluia, está rolando, a promessa está, aleluia, inteira. Ei, a promessa não quebrou. Deus não quebra a promessa, Deus não quebra a aliança, Deus não se desfaz do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Eu confiarei nesse Deus e nunca desistirei, aleluia, porque Ele é o Senhor dos senhores, foi Ele que criou o homem com a sua própria imagem e semelhança, foi Ele, aleluia, que deu o fôlego de vida, foi Ele que continua sobre o domínio de todos os seres humanos da face da terra. O inimigo de nossas vidas quer botar, aleluia, medo. O inimigo das nossas vidas, ele quer, aleluia, nos frustrar. O inimigo de nossas vidas, ele quer, aleluia, comparar, aleluia, nós com alguém, aleluia, fracassado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não foi escolhido para ser fraco, você não foi escolhido, aleluia, para retornar para trás, mas Deus te mandou, vai em frente, aonde colocar as plantas dos teus pés, eu te abençoarei. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Abraão passou por todas as etapas e o menino não vinha, o menino não nascia. Aleluia. E diz que já se passava muitos anos, já era um homem de idade, a sua mulher também de idade. Então a mulher dele teve uma ideia. Olha qual era a ideia. Ela disse: meu filho, Deus prometeu um filho a nós, mas então eu sou estéril, eu não posso, aleluia, dar um filho a ti. Mas então nós como sabemos, aleluia, que ele prometeu um filho, pode ser que seja um filho da tua entranha, e pode ser que seja, aleluia, pode ser que a gente pegando uma dessas escravas, saia alguma coisa e Deus abençoa a nossa vida. Então escolheu ela a escrava chamada Agar e deu ela ao seu marido. Eu disse que a mulher agora, aleluia, conheceu Abraão, Abraão conheceu a escrava e a escrava concebeu um filho chamado Ismael. Mas diz a palavra de Deus que não demorou muito, amado irmão, não demorou muito, é porque às vezes nós se apressamos, é porque às vezes pela nossa ansiedade nós queremos ver logo, pela nossa ansiedade nós queremos pegar logo, pela nossa ansiedade nós queremos viver aquele momento logo, mas o tempo não é meu, o tempo não é seu, mas o tempo é do Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Ele diz a palavra santa, a palavra do Senhor, que não demorou muito. Uma criança, Ismael, ainda era um garoto, quando visitou ali 3 anjos, aleluia, a tenda de Abraão, e disse: Abraão, onde está a tua esposa? Onde está, aleluia, Sara? Ele disse: está lá dentro, aleluia. E disse: ei, eis que nós trazemos, aleluia, nós trazemos boas novas. Ela, aleluia, conceberás um filho no tempo determinado de uma vida. E disse que ela estava por detrás, aleluia, da porta. E diz a palavra de Deus que ela riu, porque não tinha mais como. Humanamente ela já estava avançada de idade, se não me falha a memória, diz a palavra de Deus que ela já estava se aproximando de 96 anos, aleluia, o seu marido já estava aproximando de 100 anos, já era uma longa data, aleluia, das suas vidas. E os anjos disseram: por que ri, Sara? Aleluia. Ela disse: ei, eu não estou rindo. Ele disse: não precisa de mentir, nós dizemos você rir. Aleluia. Não crê? Se crê, verás a glória de Deus. Deus prometeu e Deus é fiel. Se Deus prometeu algo na tua vida, aleluia, não se desespere, não desista, não volte para trás, porque a promessa de Deus é viva e é verdadeira. Ele não é homem para que minta, porque Ele é o Senhor que é verdadeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí nasceu Isaac com seu pai 100 anos. E dita a palavra que Sara parece que 96 anos. Olha aí.
aleluia, mas nasceu aquele jovem, nasceu aquela criança. Eu digo, aleluia, que foi a coisa mais bela, uma notícia maravilhosa. O seu pai se alegrava, o seu pai ria, o seu pai, aleluia, transbordava de alegria. Ele dizia Sara consigo mesmo: eu trouxe alegria ao meu marido, eu trouxe a ele um resultado positivo, eu agora dou de mamar a uma criança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que ele acredita? Será o que está passando na mente de Abraão? Dizia Sara. Abraão se maravilhava porque a promessa de Deus tinha chegado. Filho do casal, filho da promessa. E diz a palavra de Deus que um certo dia, aleluia, de tanto aborrecimento que agora Ismael, que era o filho da Agar, era o filho da escrava, trazia um grande aborrecimento para aquele outro garoto, aleluia, do casal que era chamado de Isaac. O menino zombava, o menino, aleluia, nós conhecemos aqui como insulto, aleluia, nós conhecemos aqui como orgulho, mas aquele menino, aleluia, trazia grande, aleluia, tribulação para aquela criança. E um dia a mãe, aleluia, se apavora e chama o seu marido Abraão e diz: ei, vem cá, meu Senhor, nós não queremos mais, aleluia, esta escrava nessa casa, não queremos mais, aleluia, este menino junto com os nossos, junto com o meu, porque ele não vai herdar o que o meu filho vai herdar, porque o nosso filho é o filho da promessa, dizia Sara. E diz Abraão, aleluia, a palavra, que ele se chateou e ele se entristeceu, porque ele amava também Ismael, o seu primeiro filho, era também muito querido. E diz a palavra de Deus que ele se entristece com as palavras de Sara, aleluia. E então branda Deus do mais alto do céu, disse: Abraão, meu filho, não fique, aleluia, atribulado pelo moço e pela tua escrava, aleluia, e tampouco não aceite palavra ao contrária, não desobedeça as palavras de Sara, porque ela sabe o que está falando, aleluia, porque esse menino, verdadeiramente, como ela falou, é o filho da promessa, é o filho que eu te prometi, é o filho, aleluia, onde vai te trazer grandes maravilhas, as nações acompanharão, eu te prometi e te cumpri com a minha palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra de Deus que agora Abraão chega para aquela mulher escrava e diz também, aleluia, que ela teria que bater em retirada. Pela madrugada, amanhecendo o dia, ele traz ali, aleluia, alguns pães, diz a palavra, e um odre, aleluia, de água, coloca sobre as suas costas e diz: vai embora, aleluia. E diz a palavra de Deus que ele entrega o seu filho também para que ela leve. Provavelmente uma grande tristeza, uma grande amargura no coração daquele pai. Por quê? Porque ele amava o seu filho e agora teria que despedir a eles e eles não tinham para onde ir. Olha aí, não tinha para onde ir. Que dor! Que angústia não estava no coração de Abraão, mas ele tinha que cumprir com a palavra do Deus vivo e também ele tinha que aceitar a palavra da sua esposa, porque era esposa e a outra era só escrava. Diz que ele agora despede aquela família, a mulher e seu filho, e diz que ela agora vai, aleluia, andando, caminhando, errantemente. Quando a palavra diz errantemente é porque não sabe para onde vai. Errantemente, e diz a palavra de Deus que ela vai embora, e ela e seu filho agora estão sem destino, ela e seu filho não sabem para onde ir, porque ela não tinha família, era uma escrava egípcia, aleluia, e foi agora abandonada, não tinha para onde ir, não tinha uma casa de um parente, não tinha casa da sua mãe, não tinha casa do seu pai, não tinha casa de parente algum. Para onde agora eu vou? Aleluia. Ele diz que ela sai sem rumo algum, aleluia, de consciência, mas ela vai embora. Ele diz que mais tarde o odre, aleluia, acaba a água, e agora, aleluia, eles começam a caminhar sem água. Ele diz que agora há pouco, depois da água, não tinha mais como eles caminhar,
grande, escaldante era o sol. E diz que o menino não tinha mais força para andar. O menino agora dá um desmaio aqui, um desmaio ali. O menino agora não tem mais como caminhar porque era muito jovem. Aleluia. Não tinha força como de um adulto. Mas ele, aleluia, desiste da sua jornada. Desiste da sua caminhada. A sua mãe apavorada, a sua mãe angustiada, coloca ele debaixo de um pé de uma árvore e disse: eu agora vou me distanciar um pouco para que eu não veja o meu filho morrendo. Imagine agora a dor dessa mãe. Imagine a amor, aleluia, que ela tinha pelo seu filho. Mas imagine a angústia de ver o seu filho morrendo sem poder fazer nada. Diz que ela se distancia com o tiro de um arco, de uma flecha. Aleluia. Ela disse: eu vou ficar mais longe para que eu não veja a morte do meu filho. E foi, ela e sentou e esperou a morte do seu filho. Começa ela agora a chorar. Aleluia. Começa agora ela a se angustiar. Deus diz na sua palavra que Ele não resiste o choro, aleluia, de um justo. Não resiste o choro daqueles que foram escolhidos por Ele. Agar também era escolhida por ele, porque então era a mãe daquela criança. E aquela criança era um judeu. E nenhum judeu poderia ser abandonado por Deus, porque Deus tinha dado a promessa aos judeus que ali o cuidaria deles por toda a vida. Diga a palavra de Deus, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mulher sai de perto e diz que o menino agora, aleluia, começa a adorar a Deus. Não desistiu, aleluia, da sua jornada espiritual. Ele poderia estar desistindo do corpo porque não tinha mais força, mas espiritualmente ele ainda teve força. E começa a louvar e começa a pedir a Deus, aleluia. Ele disse: Senhor, tenha compaixão e misericórdia de mim. Eu disse que Deus ouviu do seu alto céu, seu trono de glória, enviando o anjo e dando a ele o consolo e aparecendo para Agar, porque chora, Agar, porque sofre, Agar, não temas, porque eu estou contigo. Eu quero dizer para você: pode vir dificuldade, pode vir problema, pode vir pedra, aleluia, pode vir chuva, aleluia, de relâmpago, mas eles não chegarão a te atingir, porque tu és um escolhido de Deus. Tu és uma escolhida de Deus. E diz a palavra de Deus, nós estamos já quase finalizando. Ele diz a palavra de Deus que o anjo aparece para ela: volte, abrace o seu filho, cuide do seu filho, porque Deus é contigo, louvado seja o nome santo do Senhor. E diz que ela se levanta com bom ânimo, se alegrou-se pela visita do anjo. E diz a palavra de Deus que logo quando ela se levanta, ela se depara com um grande riacho de água. Ela tinha acabado de passar e não tinha nada, porque ela estava no deserto. Mas quando Deus, aleluia, ele faz por completo. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que opera. Deus é o Deus que faz as maravilhas acontecerem. Ele disse: ei, enche o odre de novo e vai até lá onde o moço está. E diz a palavra de Deus que ela encheu o odre e levou até o garoto, e ele retornou à vida e começava a glorificar a Deus. Então o que eu quero dizer: deserto ele não vem para matar, dificuldade ele não vem para matar, dificuldade vem para nos alinhar. Ei, problema vem, aleluia, da vida do crente, não para nos destruir, mas para mostrar que Deus é conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é contigo, não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade, não tema, não se turbe o teu coração. Credes em Deus e crede em Jesus também. Aleluia, porque Jesus é contigo, Jesus é comigo, Jesus é conosco. Estamos passando por algumas dificuldades, nós estamos passando pelo deserto, mas o Deus que nós servimos há de nos abastecer ainda no deserto. Aleluia. Deus não tirou, aleluia, Daniel da cova dos leões, mas Deus o protegeu dos leões. Aleluia. Deus, ele não tirou Daniel da prova, mas Deus protegeu ele na prova. Deus guardou ele na prova. Deus, aleluia, com o seu poder e as suas maravilhas, fez que os leões fechassem a boca. Eu quero profetizar na tua vida para nós finalizar: que o leão feche a boca. Olha, eu
que inimigo da tua vida caia a boca e você venha prosperar espiritual, financeiramente, e a alegria, e a saúde, e a virtude continue na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Só até aqui, porque Deus ainda é maravilhoso.